Olá, sou o professor Marcos Alberto, sejam bem-vindos. Nessa videoaula, nós vamos corrigir as atividades referentes à semana 4 do PET do segundo ano do ensino médio. Peço a você, se não for inscrito no canal, se inscreva aí para você receber os vídeos em primeira mão. Nessa semana, nós vamos relembrar os conceitos de semelhança de triângulos e trigonometria no triângulo retângulo. É um assunto que vocês já estudaram nos anos anteriores e eu vou dar poucos exemplos aqui para a gente resolver as atividades. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para que vocês possam assistir de forma mais detalhada, ok? É um vídeo que eu gravei em 2020 para meus alunos e você pode estar estudando de forma mais detalhada para resolver as atividades. Recomendo que você assista antes de resolver as atividades se você não estiver entendendo, ok? Então, olha só, semelhança de triângulos. A semelhança de triângulos consiste, de modo geral, na proporção entre dois ou mais triângulos, ou seja, são proporcionais se e somente se todos os seus lados e ângulos internos forem proporcionais ao outro triângulo. Então, razão. Razão entre dois lados é a razão entre suas medidas tomadas na mesma unidade. Razão é divisão, como nós veremos agora. Então, olha só, se esses dois triângulos são semelhantes, então, significa que se eu pegar esse lado A e dividir por A', tá aqui. B e dividir por B'. C e dividir por C'. Ok? Então, significa que essas razões, essas divisões aqui, elas serão iguais. Eu tenho um outro exemplo aqui, ó, de triângulo semelhante. Observa aqui. Aqui é 4, aqui é 2, ou seja, 4 dividido por 2 é 2. Aqui também eu dividi 6 dividido por 3, vou encontrar 2, a mesma razão. 8 dividido por 4 também vou encontrar 2. Se eu fizesse o contrário, 2 dividido por 4 eu ia encontrar meio, 3 dividido por 6 eu ia encontrar meio, e 4 dividido por 8 eu vou encontrar meio. Eu também posso comparar os ângulos. Observa que aqui é 75 graus, aqui é 75, 65 graus, 65, 40 graus, 40 graus. É claro que triângulos, para eles serem semelhantes, vocês não tem que obedecer todas essas situações aqui ao mesmo tempo, gente. Como eu falei, recomendo que vocês assistam outro vídeo que eu vou deixar na descrição aí para vocês relembrar melhor esses conceitos. Agora eu vou resolver um exemplo com vocês aqui, bem simples, que diz o seguinte, que os triângulos ABC e DF são semelhantes. Eu quero encontrar o valor de x e y. Então, olha só, esse triângulo aqui da esquerda, azul, é semelhante ao triângulo vermelho. O que eu posso escrever, então? Eu posso escrever assim, ó, que a razão entre os dois lados, x sobre 2,5, é igual à razão entre 6, ou melhor, vou pegar aqui, a razão entre 8 e 5. Razão entre 8 e 5. Múltiplo cruzado aqui, eu vou ter que 5x é igual a 2,5 vezes 8. Então, isso aqui vai dar aqui, 5x é igual, 2,5 vezes 8 é igual a 20. Então, o valor de x é quanto? É 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 é 4. 4 unidades de medida. Aí não falou se é centímetro, metro e nem nada, eu vou deixar só o 4 ali. Para eu achar o valor de y, eu posso escrever assim, ó. 6 está para y, 6 está para y, assim como 8 está para 5. Ok? Lembrando que eu peguei aqui o lado maior do triângulo maior, então eu vou pegar depois o triângulo, pegar nessa ordem. Se eu peguei aqui 6 sobre y, eu vou pegar 8 sobre 5, ok? Se eu pegasse o 5 primeiro, ia dar ruim, ia ficar errado. Então, multiplicando cruzado aqui, eu vou ter 8y é igual a 6 vezes 5. 8y é igual a 30. Então, vou ter que y é igual a 30 dividido por 8. E eu posso simplificar isso aqui. Se eu simplificar aqui por 2, vai dar 15 sobre 4, ok? Então, meu y é igual a 15 sobre 4 é igual a 3,75. Então, y é igual a 3,75. Beleza? Então, é bem simples, né? Na verdade, alguns exercícios são bem simples. Nós vamos ver que na atividade de vocês tem uns bem mais complicados. Mas esse é um caso de semelhança aqui que nós podemos resolver, né, esse problema aqui usando semelhança de triângulos. Trigonometria no triângulo retângulo. As relações trigonométricas existentes entre um triângulo retângulo admitem três casos: seno, cosseno e tangente. Vamos determinar as relações de acordo com o triângulo BAC, BEC, né? Que possui lados que medem A, B e C.
Então, olha só, eu tenho esse triângulo retângulo, ok? É sempre essas situações vai funcionar no triângulo retângulo, ok? Essas relações trigonométricas. Então, aqui esse lado aqui é o oposto ao ângulo C, né? O vértice C, eu chamei aqui de C. O oposto ao vértice A eu chamei de A. O oposto ao vértice B eu chamei de B. Então, nós vamos ver aqui, verificar algumas relações trigonométricas. Vamos relembrar, né? Então, eu vou ter que o seno de beta, eu vou colocar assim, ó. Vou chamar esse cara aqui de beta. Ficou feio, mas esse aqui é o beta. Beleza, beta. Cateto oposto sobre hipotenusa eu vou chamar de seno. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto aqui é o que está oposto a esse ângulo. Então, esse aqui é o valor C. Cateto a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado maior, oposto ao ângulo reto. Então, aqui A. Ou seja, o seno de beta é igual a C sobre A. Da mesma forma, o cosseno de beta é cateto adjacente. O cateto adjacente é esse cara aqui, ok? B sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? O A, ok? O lado maior. E a tangente de beta é o cateto oposto. O cateto oposto aqui é C, ok? Sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? B. Então, olhando para esse ângulo aqui que eu chamei de beta, eu vou ter essas relações métricas, trigonométricas aí. Da mesma forma, eu posso pegar um outro ângulo, ok? Esse foi olhando para esse ângulo beta. Então, só lembrando, quando eu peguei beta, eu tinha essa situação. E agora eu vou chamar esse cara aqui, ó, de alfa. Então, seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Agora o cateto oposto é B, a hipotenusa é A. Então, eu vou ter que B sobre A, ok? Continuando, cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente agora é o C. A hipotenusa é sempre a mesma, né? Sempre quem está oposto ao ângulo reto. Então, cateto adjacente C sobre A. E, continuando, a tangente é o cateto oposto. Então, o cateto oposto aqui é o B sobre cateto adjacente. Cateto adjacente é o C. Então, eu vou ter essa situação, B sobre C. Então, essas são todas as relações de seno, cosseno e tangente. Como eu falei, são três aqui, ó, seno, cosseno e tangente, que a gente vai utilizar para resolver os exercícios. Atividades. O número 1 diz o seguinte: em um triângulo XYZ, o lado YZ mede 10 centímetros, seja um segmento ZW interno ao triângulo tal que W seja um ponto do lado XY. Sabendo que YW é igual a 4 centímetros e que os ângulos YXZ e YZW são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida, eu quero determinar a medida de XW. Então, as possíveis medidas são 21 centímetros, 19 centímetros, 17 centímetros e 20 centímetros. Então, eu tenho aqui o triângulo que eu falei, né? XYZ, está aqui o X, o Y e o Z. Esse lado maior mede 10 centímetros, que é o lado YZ. Aqui eu vou traçar um segmento interno, que é exatamente esse que eu coloco aqui para vocês. Esse vermelho é meu segmento interno, o YW, WZ, perdão. E falou o seguinte, que tem alguns ângulos aqui que eles são congruentes. Que ângulos são esses? O YZW, ou melhor, YXZ, perdão, é esse ângulo aqui, tá bom? Então, esse ângulo aqui ele é congruente ao ângulo YZW. YZW, então, é esse cara aqui, ó. Então, eles congruentes significa que eles possuem a mesma medida. Além disso, eles têm esse ângulo aqui, ó, que é um ângulo comum. Deixa eu destacar ele aqui para a gente, de amarelo, acho que vai dar para enxergar, beleza. Esse ângulo aqui é comum aos dois. Ou seja, esses triângulos, ainda falta eu anotar outra coisa aqui. Deixa eu anotar que, deixa eu ver, YW, isso aqui mede 4 centímetros. E eu vou precisar desse lado, eu vou chamar ele aqui de A. E esse lado maior mede 10 centímetros. Ok? Eu coloquei aquele lá ali que eu vou precisar ele no decorrer das atividades, da resolução do exercício. Então, o que eu tenho? Deixa eu anotar aqui. Eu tenho esse triângulo grande aqui, que ele é congruente a esse triângulo menor, que eu vou pintar aqui de azul também. Ok? Só voltando
usando as mesmas cores aqui, esse ângulo aqui de amarelo é congruente, é o mesmo, né, que aquele lá de amarelo. E esse ângulo azul aqui é igual àquele azul que está pintado lá embaixo. Então, pelo caso, o ângulo, eu tenho dois ângulos congruentes, então esses triângulos, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui são congruentes. Então, vamos lá. Congruentes não, são semelhantes. Então, usando esse caso de semelhança, eu posso falar o seguinte, só repetindo aqui, eu vou falar que, repetindo esses dois triângulos que eu falei, eles são semelhantes, pelo caso o ângulo, esse triângulo aqui maior e esse ângulo aqui menor, aqui de baixo, beleza? Então, o que eu vou fazer? Então, eu posso falar que a razão entre esse lado maior, então, estou olhando aqui, ó, o lado oposto aqui, ó, aquele ângulo azul é 10, então, o lado oposto a esse ângulo azul é 10, então tá aqui. Deixa eu anotar. Deixa eu pegar aqui esse apontador, fica melhor. Então, o lado oposto é 10. E o lado oposto ao ângulo azul aqui é quanto? 4. Beleza? E o que mais que eu posso falar? O lado oposto a esse ângulo aqui, beleza? É quanto? É esse lado todinho aqui, que mede A mais 4, ou 4 mais A, beleza? Que está aqui. E o lado oposto, esse ângulo aqui, ele é igual a quem? Ele é congruente a quem? A esse ângulo aqui, certo? Porque eu tenho esse azul aqui, que é congruente a esse azul. Esse amarelo, que é congruente a esse. Então, esse aqui só pode ser congruente a quem? A esse terceiro aqui, ó. Então, ou seja, se eu estou olhando o lado oposto a esse ângulo aqui, que mede 4 mais A, então eu vou olhar o oposto a esse ângulo aqui, que mede 10. Ou seja, essas razões aqui são iguais. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado, então vai ficar 4 vezes 4 mais A, está aqui. 10 vezes 10, está aqui. Multiplicando, eu vou ter 4 vezes 4 é igual a 16, 4 vezes A é igual a 4A, que é igual a 100. Então, eu vou passar o 16 subtraindo, eu vou ter que 4A é igual a 84, né? 100 menos 16, que é 84. Então, o A é igual a 84, dividido por 4. Eu vou ter que A é igual a 21. Ou seja, esse lado aqui, WX, que era o lado que nós estávamos procurando, que eu chamei de A, ok? É o que estava procurando, vai ser igual a 21. Ou seja, a nossa resposta correta aqui é a letra A. Questão 2. O perímetro encontrado na figura abaixo é igual a... Então, tem essa figura, observa que eu tenho uma bagunça de triângulos aqui, eu posso pensar assim, né? Uma bagunça, mas está bem organizada, uma bagunça organizada. Então, vamos ver o que está pedindo. Eu quero o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é eu somar os lados. Então, eu vou somar aqui o 6, mais o 2, mais o y, mais o 8, mais o x. Então, o que eu tenho é o seguinte. Fazendo essa soma, eu posso pegar o 6 mais o 8 mais o 2, né? Eu posso pegar esses dois aqui e juntar esses três, né? Eu vou encontrar 16. Então, eu vou ter que o perímetro aqui seria 16 mais x mais y. Então, o que eu posso escrever? Eu posso escrever essas razões. Quando eu falo y mais 2, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o lado oposto a esse ângulo alfa, esse lado oposto grande aqui, ó, que é y mais 2, sobre o lado oposto, nesse outro triângulo aqui, ó, o lado oposto ao ângulo alfa. Então, esse lado aqui, y mais 2, sobre 8 é igual a... O que eu vou fazer agora? Vou pegar o lado oposto a esse ângulo aqui, que no caso é 6, ok? Olhando para o triângulo grande, o lado oposto aqui é 6, sobre o lado oposto nesse triângulo pequeno, que no caso aqui é 4, ok? Então, essas razões são verdadeiras, essa igualdade é verdadeira. E quando eu faço isso, eu multiplico cruzado, vou ficar 4 vezes essa coisa aqui, né? Y mais 2, 8 vezes 6. Quando eu multiplico aqui, eu vou ter 4y mais 2, 4y mais 8, perdão, 4 vezes 2 é igual a 8. Vou passar o 8 subtraindo, eu vou ter 4y igual a 40, e o y vai ser igual a 40 dividido por 4, que é igual a 10. Ou seja, o y é igual a 10 centímetros. Agora eu vou procurar o valor de x. O valor de x vai ser igual a quem? Só lembrando aqui, ó, o que eu tinha falado, que o perímetro é 16, né? Eu fiz essa soma aqui, deu 16 mais x mais y. O valor de y eu já descobri, agora eu vou descobrir o valor de x.
Então, tem as alternativas lá em cima, que eu não tinha colocado, eu coloquei agora as alternativas. Vamos lá procurar o valor de x. Quando eu olhar para esse, deixa eu ver aqui, para esse ângulo aqui, ó, vou olhar para esse ângulo, o que está oposto a ele. Eu estou olhando para o triângulo grandão, beleza? O triângulo grande. Então, está oposto a ele é quem? X mais 8, então está aqui x mais 8, sobre y, porque esse ângulo aqui, ele é, deixa eu marcar aqui para ficar melhor, acho que vai ficar melhor. Esse triângulo, esse ângulo aqui, ele é congruente a esse aqui, ok? Então, feito isso, o lado oposto a esse triângulo grande, a esse ângulo aqui é x mais 8, coloquei aqui. E o lado oposto a esse ângulo aqui é quem? Y. O legal é que eu já descobri o valor de y, eu sei que o valor de y é igual a 10. Aí depois, continuando no mesmo raciocínio anterior, oposto a esse ângulo aqui, em relação ao ângulo, triângulo grande, é 6 sobre 4 no triângulo pequeno. Eu estou fazendo isso porque o triângulo grandão e o triângulo pequeno, eles são semelhantes, ok? Então, posso escrever essa igualdade aqui. Multiplicando cruzado, eu vou ter 4 que multiplica x mais 8, e aqui é 10, né? 10 vezes 6, eu substituo o valor de y, porque eu já tinha descoberto o valor dele. 4 vezes x, 4 vezes 8, então vai dar 4x mais 32, é igual a 60. Passando 32 subtraindo, eu vou ter que 4y, na verdade 4y não, isso aqui é 4x, deixa eu corrigir aqui. 4x é igual a 60 menos 32, então x é igual, isso aqui é a subtração dá 28, então x é igual a 28 dividido por 4, ou seja, o x é igual a 7. O que eu queria era o seguinte, eu queria o valor do perímetro, então faltava eu somar aqui, ó, perímetro é igual a 16, mais, mais x que é 7, mais y que é 10, isso aqui vai me dar 16 mais 7 é 23, mais 10, 33. Então tá aqui, o perímetro é essa soma aqui, 16 mais x mais y, então o perímetro é igual a 36 centímetros, ok? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E lembrando que quem estuda comigo, nós teremos uma aula no Google Meet para a gente tirar as dúvidas que ficar. Então anota aí para a gente conversar um pouquinho depois, beleza? Questão 3. Querendo obter a altura de um prédio construído em uma rua totalmente plana, um homem com um instrumento que registra um ângulo de 60 graus e que, ao afastar-se 50 metros do prédio, o mesmo instrumento registrou um ângulo de 45 graus, conforme a figura abaixo. Então, no primeiro momento ele estava aqui, registrou um ângulo de 60 graus, afastou 50 metros aqui para a esquerda, então ele aferiu, né, e encontrou 45 graus. A ideia é a seguinte, esse homem procura, ele quer encontrar a altura desse prédio. Então, qual seria a altura que ele encontrou, né? Ele fez algumas contas, algumas continhas, muitas continhas, e encontrou que a altura seria uma dessas alternativas, A, B, C ou D. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as contas, que provavelmente ele deve ter feito ou parecidas, e vamos encontrar essa altura. Olha só, vou olhar para esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é de 60 graus, ok? Eu estou olhando para esse triângulo aqui. Esse pedacinho aqui, eu não sei quanto que é, eu vou chamar de x. Então, vou fazer a mesma coisa, chamar de x aqui. Esse triângulo é um triângulo retângulo, reto aqui nesse edifício, né? É perpendicular ao solo. Então, aqui, esse aqui eu vou chamar de h. E eu vou fazer algumas continhas. Olha só, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que o cateto oposto, ou seja, h sobre x, é igual... essa relação, cateto oposto sobre esse x é o quê? É a relação de tangente, ou seja, eu posso falar que a tangente de 60 é h sobre x. A tangente de 60, eu tenho uma tabela com alguns ângulos notáveis, né? Com o ângulo de 30, 45 e 60. E a tangente de 60 é raiz de 3. Então, vou substituir aqui por raiz de 3. Vou ficar com... Vou pegar o pincel aqui de novo, não ficar escrevendo. A tangente de 60 é raiz de 3, que é igual a x, h sobre x. Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter que raiz de 3x é igual a h. Eu vou passar o raiz de 3 dividindo. Então, x é igual a h dividido por raiz de 3. Vou racionalizar esse denominador, então vou multiplicar todo mundo por raiz de 3 e vou dividir por raiz de 3. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 1, beleza? Então, na multiplicação, 1 é elemento neutro.
Então, eu posso fazer essa divisão, essa multiplicação. Quando eu multiplico aqui, eu vou ficar com raiz de 3h, raiz de 3 vezes h, e aqui raiz de 3 raiz de 3 é raiz de 9, e raiz de 9 é 3, ok? Então, vai ficar raiz de 3 vezes h sobre 3, porque aqui eu posso simplificar, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 é igual a 3. Então, beleza, nós encontramos o valor de x, nós encontramos que vai precisar para achar o valor de h. Continuando fazendo as contas, agora eu vou pegar o pincel novamente aqui. Esse ângulo agora, ele é de 45 graus. Essa altura aqui é h. E esse valor aqui, esse comprimento, eu vou colocar aqui dentro, esse comprimento é quem? 50 mais x, ok? Porque é todo esse comprimento, eu estou olhando para esse ângulo grande aqui, digamos assim, beleza? Então, é 50 mais x. Então, acho que eu não vou precisar mais do pincel, porque eu já fiz os cálculos aqui. Eu vou escrever o seguinte, que a tangente de 45, ou seja, o cateto oposto, h, sobre o cateto adjacente, eu vou só escrever o pincel aqui, ó, para falar, para lembrar que esse ângulo aqui, ele é retângulo, beleza? Ele é retângulo. Então, voltando, então, a tangente de 45, cateto oposto sobre o cateto oposto sobre o cateto adjacente é 50 mais x, e x é toda essa bagunça aqui, ó, raiz de 3h sobre 3. Então, na verdade, vai fazer umas continhas, umas contas feias, mas, na verdade, é só fazer conta, não tem muita dificuldade, só ter atenção. Tangente de 45, vou olhar a tangente de 45 aqui, ó. Tangente de 45 é 1, que legal, né? Então, já é um cálculo a menos que não vai precisar. Então, aqui vai ser 1. Vou multiplicar cruzado aqui, então, 1 vezes essa coisa toda aqui, vai ser ela mesma, né? E h vezes 1, que está aqui debaixo do 1, vai ser h. Ou seja, 50, vou só ficar aqui 50 mais essa coisa feia, mais h. O que eu vou fazer agora? Vou passar esse cara para o lado direito, então 50 é h, menos essa subtração aqui, né? Essa diferença. E agora, que eu tenho um denominador 3 aqui, eu vou escrever todos como denominador 3. No lugar desse 50, eu vou colocar assim, ó, 150 dividido por 3, e aqui vou colocar 3h dividido por 3, que no caso é h. Beleza? Então, quando eu fizer essa divisão, eu vou ficar com o mesmo valor que eu tinha antes. Divido isso que vai dar 50, divido isso que vai dar h, que era o que eu tinha aqui. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar esses denominadores, porque eles são iguais, e eu vou ficar simplesmente com 150 igual essa diferença. E aqui o que eu posso fazer? Eu posso colocar o h em evidência. Então, colocando o h em evidência, eu vou ficar com 150 é igual essa diferença vezes h. Eu posso passar essa coisa dividindo o 150, ok? Então, o h é igual a 150 dividido por isso. E olha só, no anterior, eu multipliquei todo mundo por raiz de 3. Se eu fizer a mesma coisa aqui, eu não vou resolver o problema. Eu vou multiplicar por todo esse denominador com o sinal trocado, colocar positivo, ok? Quando fazemos isso, falamos que multiplicamos pelo conjugado do denominador. Então, substituir aqui, ó, ao invés de multiplicar, como eu falei, ao invés de ser negativo, coloquei todo mundo positivo. Eu posso fazer isso, tá? Essa divisão aqui dá 1 do mesmo jeito. Quando eu multiplico 150 vezes 3, vai dar 450. E esse aqui vezes 3 vai dar 150 raiz de 3. Aqui, nota que é o produto da diferença, soma, né, pela diferença, ou seja, o resultado, o produto notável, né? Essa aqui é a soma e aqui é a diferença. Multiplicando essas duas coisinhas aqui, eu vou ficar com o quadrado do primeiro, o quadrado de 3 é 9, e o quadrado desse aqui é 3, ou seja, 9 menos 3. Então, é o que eu escrevi aqui, 150 mais 150 raiz de 3, dividido por 9 menos 3, que é 6, ok? Então, tem aqui, eu só fiz a diferença, dá 6. Aqui eu posso dividir o 450 por 6 e esse cara por 6, ok? Gente, eu só posso fazer isso porque os dois aqui dividem, tá? Então, esse cara 6 é divisor de 450 e 6 é divisor de 150. Então, fazendo essa divisão, 450 dividido por 6 é 75, 150 dividido por 6 é 25, então a altura é 75 mais 25 raiz de 3. Então, nossa alternativa correta é a alternativa C. Então, foi só um monte de continha feia, eu já deixei os cálculos prontos aqui só para explicando para vocês, para a gente ganhar tempo. Se eu for fazer escrevendo aqui, o vídeo vai ficar muito grande, e além disso, o espaço aqui talvez seria insuficiente, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido, mas se não, a gente discute na aula presencial depois, ou você deixa no comentário aí para a gente ir tirando as dúvidas assim que possível.
Um triângulo retângulo isósceles tem a menor altura igual a 5. A medida do perímetro em centímetros desse triângulo é... Então, tem aqui algumas alternativas, né? Possíveis respostas para esse perímetro. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou pegar a caneta aqui. Foi falado que esse triângulo é retângulo. Ele é isósceles, ou seja, tem dois lados iguais. Na cara aqui, né? Esses lados iguais é esse aqui e esse aqui, que eu vou chamar de x. E esse lado maior aqui, eu vou chamar ele de y. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou fugir de possivelmente... Olha só, se aqui é 90, eu tenho que esse aqui é 45 graus. E aqui também 45 graus. Eu acredito que o problema, eu queria que a gente resolvesse ele usando semelhança de triângulo. E eu deixo aí para vocês resolver usando semelhança de triângulo, beleza? Mas eu vou usar ele de outra forma. Aí, quem estuda comigo, como eu falei anteriormente, a gente pode resolver ele depois usando semelhança de triângulos. Mas eu vou resolver ele aqui de outra forma. Vejam só. Vamos observar o seguinte, que esse lado aqui, que é igual a 5, ele na verdade ele é igual a metade da diagonal de um quadrado, beleza? Porque veja bem, isso aqui é x, então na verdade o que eu tinha era um quadrado, que eu cortei no meio e fiz um triângulo, certo? Aqui é x também. Então, esse pedacinho aqui, ó, 5 é a metade dessa diagonal, e eu não vou usar mais pincel, vou usar só o laser aqui, o apontador, para eu mostrar para vocês. Então, isso aqui era 5. Aqui também. Vamos lembrar lá, como que eu calculo a diagonal de um quadrado? Se vocês se lembram, só anotando aqui o perímetro, né? O perímetro vai ficar dessa forma aqui, o perímetro é igual a x mais x mais y, que é igual a 2x mais y, beleza. Então, vamos lembrar, a diagonal de um quadrado, ela é calculada da seguinte forma, L raiz de 2, beleza? Só que a diagonal aqui vai ser igual a quanto? A metade dessa diagonal, né, é igual a 5. Então, eu pegar a diagonal, dividir por 2 e é igual a 5. Então, multiplicando por cruzado aqui, eu vou encontrar aqui L raiz de 2, 2 vezes 5 é igual a 10, ok? No lugar do L aqui, eu só coloquei x, beleza? Eu coloquei x porque, na verdade, o lado quadrado nessa situação mede x. Então, eu posso olhar só aqui em cima, vou olhar aqui em cima. Então, L, no caso aqui, é igual a x. Então, multiplicando cruzado, vou ter que x raiz de 2 é igual a 10, né? 2 vezes 5. Eu posso passar o 2 dividindo, então vou ter que x é igual a 10 dividido por raiz de 2. Racionalizando, ou seja, tirando essa raiz do denominador, vou multiplicar todo mundo por raiz de 2 e dividir por raiz de 2. Nós fizemos isso várias vezes. Então, vou ter que x é igual a 10 raiz de 2, multipliquei o numerador e o denominador. O denominador que vai dar 4, raiz de 4. X é igual a 10 raiz de 2 sobre 2, e eu posso dividir o 10 por 2, eu vou ficar que x é igual a 5 raiz de 2. Então, eu descobri o valor de x. Num primeiro momento, é o que eu quero, né? Eu preciso encontrar o perímetro. Mas só que eu também tenho que encontrar o valor de y para eu encontrar a resposta, para eu encontrar o perímetro. Então, o que eu vou fazer aqui é usar o teorema de Pitágoras, e não semelhança de triângulos. Então, o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, que é esse lado maior, o quadrado de y, é igual à soma do quadrado desse cateto e desse cateto. O que eu estou falando é o seguinte, que y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa aqui, y ao quadrado é igual a 2x ao quadrado. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Continuando, substituindo aqui já, né? Eu vou ter que y ao quadrado é igual a 2 vezes, isso aqui é o valor de x, 5 raiz de 2 é o valor de x. Elevado ao quadrado, eu vou ter 5 ao quadrado é 25, e aqui eu posso cortar, né? Simplificar, então raiz de 2 ao quadrado é 2. Então foi o que eu escrevi aqui, ó. Y ao quadrado é 2 que multiplica 25 vezes 2. Então eu vou ter que y é igual a 25 vezes 2 é 50, vezes 2 dá 100. Y ao quadrado é igual a 100, ou seja, y é igual a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Então eu queria o perímetro. Se eu queria o perímetro, então eu vou ter que o perímetro é igual a 2 vezes x mais 10, ok? 2 vezes 5 é 10, então vai ficar perímetro igual a 10 raiz de 2 mais 10. Eu posso colocar o 10 em evidência, ok? Porque se eu olhar lá, não tem nenhuma alternativa correta, por enquanto. Então, quando eu coloco o 10 em evidência, o que eu vou ter?
10, perímetro é igual a 10 que multiplica a raiz de 2 mais 1. Quando eu coloco em evidência, se eu multiplicar aqui de novo, ó, vai ficar 10 raiz de 2, 10 vezes 1 vai dar 10. Ou seja, a alternativa correta é o item B. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Número 5. A área do triângulo ABC, de altura h igual a raiz de 2, sendo x igual a 30 graus e y igual a 45 graus, é igual a... Então, eu tenho o triângulo aqui, né? Esse triângulo ABC. A área dele é uma dessas alternativas. Alternativa A, B, C ou D. Nem vou ler isso para a gente não perder tempo. Então, olha só. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou olhar só para esse triângulo aqui e depois eu vou olhar só para esse triângulo aqui. Beleza? Então, como que vai ficar? Observa que esse ângulo aqui é o ângulo X, e esse ângulo X foi me falado que ele mede 30 graus, ok? Esse aqui é um ângulo reto, e vamos fazer algumas continhas. As continhas já estão feitas, na verdade esse exercício que exige que a gente faça muita continha não, e tenha muita atenção, vai fazer com que a gente relembre de muitos conceitos que a gente já aprendeu, ok? Nas séries passadas. Então, vamos lá. Deixa eu só escrever aqui de novo, que eu esqueci. Eu tenho o que mais aqui? Eu tenho que medir, eu tenho essa h, né, que é a raiz de 2. E o que eu quero mais? Vamos lá, eu quero calcular a área, né? Para eu calcular a área, eu preciso encontrar essa base aqui, ok? Esse valor de B aqui. Lembra que para calcular a área de um triângulo é base vezes a altura. Então, vamos lá para ver se a gente consegue fazer isso. Eu quero achar o valor desse B. Então, olha só, eu posso escrever que a tangente de 30 é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, B sobre raiz de 2. A tangente de 30, eu tenho uma tabela aqui pronta para a gente olhar. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, ok? Então, no lugar de tangente de 30, eu vou colocar raiz de 3 sobre 3. Tem uma maneira bem rápida de construir essa tabela aqui para não precisar decorar. Então, na aula também eu quero falar com vocês. Eu tenho outros vídeos que eu gravei explicando como fazer isso. E eu vou tentar lembrar de deixar na descrição aí para vocês tá assistindo para ver como construir essa tabela rapidamente, ok? Ou melhor, vou até comentar aqui, ó. Para você, observe o seguinte: 30, 45 e 60. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou escrever aqui 1, 2, 3, aí vou voltar 3, 2, 1, e depois voltar a tirar a raiz de todo mundo. Ou melhor, vamos começar do zero. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vou dividir todo mundo por 2, todo mundo dividido por 2 aqui, beleza? Aí depois eu vou tirar a raiz quadrada de 1, é 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 1, ok? Para você encontrar a tangente, você pega esse cara e divide por esse, você vai encontrar esse. Você pega esse cara e divide por esse, você vai encontrar 1. Pega esse cara e divide por esse aqui, você vai encontrar raiz de 3. Então, eu falei aqui de forma breve para vocês entenderem como foi feito, como que a gente encontra a tangente de 30, beleza? Então, o que eu vou fazer? Substituir aqui a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3 é igual a isso aqui. Vou multiplicar cruzado, então vou ficar 3b é igual a esse produto aqui. E quando eu multiplico isso aqui vai dar raiz de 6, né? Então, vai ficar 3b é igual a raiz de 6. Eu posso passar o 3 dividindo, então eu vou ter que o b é igual a essa coisa feia. Então, agora eu vou achar a área desse triângulo. A área desse triângulo é o quê? Base vezes altura. A base é esse trem feio, vezes altura, e dividir todo mundo por 2. Então, base vezes altura, raiz de 6 vezes raiz de 2 é raiz de 12, dividido por 3. Isso tudo dividido por 2. Então, o 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Por que eu escrevo assim? Porque o 4 eu posso tirar a raiz quadrada de 4 é 2, ok? E aqui, dividir uma coisa por 2 é a mesma uma fração, né? Se eu estou dividindo aqui por 2, o que eu faço? Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Ao invés de multiplicar por 2, eu vou multiplicar por 1 meio. Então, o que eu vou fazer? Aqui a 4, a raiz quadrada de 4 é 2, esse cara aqui lá de fora. O 3 ficou dentro da raiz. E aqui 3 vezes 2 é igual a 6. Ou seja, a área desse triângulo aqui, desse triângulo menor, é igual a 2 raiz de 3. Agora eu vou encontrar a área desse cara aqui, desse triângulo maior. Então eu tenho ele aqui, eu vou colocar só as medidas aqui para a gente, olha só, colocar de outra cor, colocar de preto. Esse aqui é meu ângulo. Isso aqui é minha altura, né? Raiz de 2.
que mais que eu tenho? Eu vou chamar isso aqui de Bzinho também, mas não pensa que é aquele mesmo B lá não, tá? Beleza? Tá bom? Porque para calcular a área, eu multiplico base vezes altura, ok? Então, para base vezes altura... Então, vamos lá. Ou, esqueci mais uma coisinha. Uma coisinha que eu esqueci é que aqui é meu ângulo Y. E meu ângulo Y mede 45 graus. Então, vamos lá. Eu tenho que cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso aqui é a tangente. Tangente de 45 é igual a B sobre 2. Ok? A tangente de 45 é quem? Tangente de 45 é 1. Vai ajudar bastante, vai diminuir as contas. Então, aqui, ó, 1 é igual a B sobre 2. Multiplicando cruzado, eu tenho que B é igual a raiz de 2. Ou seja, isso aqui era até óbvio de ver, porque, veja bem, eu nem pensei nisso, estou pensando agora que estou resolvendo com vocês. Isso aqui é 45, aqui também é 45. Isso aqui é 45, eu tenho um triângulo retângulo isósceles, nós resolvemos no exercício anterior. Ou seja, esse lado aqui é igual a esse. Então, a gente nem precisava ter feito essas contas, mas nós fizemos fazer o quê? Então, aproveitar. Então, a área é base vezes altura. Então, está aqui, base vezes altura. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, dividido por 2, que é a área de um triângulo. Aqui vai ser raiz de 4. Raiz de 4 é 2, né? Então, vai ficar raiz de 4 dividido por 2. Então, vai ficar 2 sobre 2, que é igual a 1. Ou seja, a área é igual a 1. Só que eu calculei a área desse cara e a área desse. Eu quero a área de todo mundo aqui. Então, vou somar essas duas áreas. Somando essas duas áreas, a área total é esse cara feio mais 1. Esse 1 posso chamar esse cara bonito. Então, o que eu posso fazer? No lugar do 1, eu vou colocar 6 sobre 6. 6 dividido por 6, só para o denominador ficar igual. E eu somar a fração com o denominador igual é mais fácil, né? Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso colocar 1. Observa o seguinte, que isso aqui, ó, eu coloquei 1 meio multiplicando esse aqui. Vai ser a mesma coisa desse cara. 1 meio não, perdão, 1 sexto. 1 sexto vezes 6 vai ser a mesma coisa aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu tenho um sexto, eu posso colocar ele em evidência. Quando eu coloquei aqui, ó, no começo, não tinha nenhuma resposta parecida que estava correta. Depois continuei, ainda não tem. Só que agora está começando a aparecer, porque se eu colocar um sexto em evidência, eu vou ficar com um sexto que multiplica 2 raiz de 3 mais 6, que é exatamente nosso item B, ok? Espero que tenha gostado aí. Se ficou dúvida, deixa nos comentários. E assim terminamos a última semana do PET Volume 1 do ano de 2021. Espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. E até o PET Volume 2. Abraço, bons estudos.